Escuta essa. Já separa o lencinho aí, porque o final desse vídeo vai te deixar com os olhos cheios de lágrimas. Um veado simplesmente ignora o perigo e fica parado no meio da estrada, fazendo com que os veículos também parem. Mesmo com o motorista saindo do carro e tentando tirar o animal do meio da rua, ele continua ali, que é um comportamento não habitual, já que normalmente o animal fugiria com a aproximação do homem. Assim, com o passar do tempo, o motorista imaginou que deveria ter um ótimo motivo para aquele animal continuar bloqueando o caminho e decidiu segui-lo. Depois de mais de 10 minutos seguindo o animal, eles chegaram num jardim. Foi quando o motorista avistou o provável motivo daquele veado ter parado o trânsito. Então, cara, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não reagiria mais a nenhum vídeo do Iago. Que já tava ficando chato, cara. Afinal de contas, são muitos erros e muitas narrativas equivocadas. Como foi aquele vídeo da tartaruga, por exemplo, onde ele estava completamente equivocado e não deu o braço a torcer. Mas o fato é que dessa vez ele deu o braço a torcer, isso foi legal, porque a gente vira fonte confiável a partir do momento em que a gente conserta os nossos erros. Afinal de contas, todo mundo erra, mas só se é fonte confiável quando você se corrige. Bom, nesse caso aqui ficou bem claro que ele está montando uma história de um ser vídeo e que são vídeos montados. Cara, é visível que os vídeos eram montados, mas ele criou toda uma narrativa aí de que a fêmea foi chamar um humano para ir lá ajudá-lo. E olha, ele errou drasticamente no conceito ecológico, no conceito etológico da coisa. Eu tinha feito um vídeo anterior, assim, meio que pancadeiro, cara. E aí, depois que me passaram um vídeo que ele se corrigia, se no grupo de biólogos, ele se autocorrigindo, aí eu falei assim, não, então descarta esse vídeo, vamos fazer um outro, porque afinal de contas, ele se corrigiu. Mas mesmo assim, tem erro no vídeo. Bora lá continuando esse videozinho aqui, que emocionou o mundo, né? Emocionou o Brasil, caraca. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, não, não é possível, cara. Mais uma da tartaruga? O filhote estava preso numa rede de futebol e não importava o quanto ele se mexesse, ele não conseguia sair. Provavelmente aquele animal que parou o trânsito era uma mãe desesperada. A mamãe começou a ficar inquieta, parecendo chamar o homem para salvar seu filho. Ela sabia de alguma maneira que se ele não recebesse ajuda, não conseguiria sobreviver. Então o motorista se aproximou do filhote e começou a removê-lo da rede. Ao ver um estranho se aproximando do seu filho, a mamãe começou a ficar desesperada, talvez preocupada com o que aquele homem poderia fazer. Mas, depois de muito trabalho, o pequeno veado foi solto e saiu correndo de volta para a floresta. Mas a história não acaba por aqui, porque ao voltar para o carro, os dois animais pararam o motorista e essa foi a reação do filhote. Aí fica a reflexão de que nós não merecemos animais. Esse vídeo é fofo demais e eu espero de coração que ele tenha conseguido melhorar o seu dia. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre reclama aqui na plataforma, principalmente nas plataformas das dancinhas, né? Onde você tem pessoas que não são da área, não são biólogos, falando situações que são da área da biologia e às vezes acabam passando coisas totalmente equivocadas. Mas desta vez o Iago se corrigiu. E eu vou explicar também esse comportamento dele aqui, dele se abaixar, ok? Que também está errado na explicação do Iago. Mas, bora aí, toca o bonde. A internet parou com o filhote do veado se ajoelhando na frente do humano que salvou a sua vida. Mas eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Aí, calma aí, tu não vai dizer que ele morreu, né? Que não? Calma. Mas tu vai dizer que eu tenha caído numa fake news? Galera, os meus olhos estavam com um oceano de lágrimas e eu acabei acreditando nessa fic. Uma página gringa só de ser vídeos me mandou mensagem dizendo que eram 2 vídeos separados que alguém uniu e o meu mundo caiu. Página gringa? Olha, o seu vídeo caiu lá no grupo dos biólogos e assim, um monte de gente disse que você estava equivocado. Estava escrito em português. Será que, né, tipo, não dá pra falar pra galera, foi a galera que alertou. Na verdade, você provavelmente estava dentro, o primeiro vídeo estava dentro de um parque e por isso o animal não estava tão assustado. E os outros vídeos foram montados, né, em situações diferentes. Então, assim, bom, enfim. Mas foi uma página gringa. E acredito que o de vocês também. Agora eu tô duplamente chateado com esse vídeo. Uma pela narrativa causa, né? criada e 2 por querer que ela fosse verdade. Mas antes de você me falar que eu sou o pior monstro do mundo ou que quer que eu queime na fogueira dos infernos, eu tô aqui pra tirar algo positivamente científico desse caso. Independente da história, esse vídeo é real. Então por que diabos um filhote de um animal silvestre faria isso na frente de um humano? De todas as hipóteses que eu poderia usar pra poder explicar esse comportamento, do ponto de vista biológico, o número 1 seria o imprint. Uma pitada de instinto / genética mais estímulos ambientais é uma boa forma de ver o imprint. Se um filhote ver a mamãe correndo, ele corre. Se um filhote ver a mamãe comendo algo, ele come. Se um filhote de veado está acostumado a ver sua mamãe se aproximando
aproximar de humanos por conta da comida fácil, ele também faz. Não dá pra ter certeza do porquê dessa cena fofinha ter acontecido. Seria muito lindo se fosse verdade, mas fomos enganados. Primeiro eu, depois vocês. Mas independentemente desse rolê todo, esse vídeo ainda me destrói de diversas maneiras. Meu Deus do céu. Então, cara, tá te destruindo de uma maneira errada, porque você não tá sabendo interpretar o que tá acontecendo ali. Veja, aquele momento em que ele abaixa perto do ser humano, na verdade, é um momento onde ele é estimulado pela presença de um predador. E ele sacou isso. Isso não tem nada a ver com o imprint, tá? Então, vamos por partes, só para vocês entenderem mais ou menos o que é um imprint. Tipo, você tem lá um patinho, um ovo de pata, e aí você coloca para uma galinha chocar. A galinha choca, e de repente, né, o patinho nasce e ele vê uma galinha. Ó, é um imprint. Então isso significa que quando ele crescer, por exemplo, ele pode procurar uma galinha para se acasalar. Isso acontece, tá? Isso é o que a gente chama de imprint. Não tem nada a ver com isso aí, cara. Ó, vamos por partes aí para você entender melhor. Você tem um cervídeo. Esse filhotinho tá novinho. Você tem a mamãe e o filhote. Bom, o filhote ainda não sabe bem o que é o predador, o que não é. Mas meio que tem medo das coisas. Apareceu um ser humano ali do nada, ele correu para ver o que era. Quando viu que não era a mamãezinha, não era um outro cervídeo, o que ele fez? Ele abaixou. E por que ele abaixou? Para agradecer alguma coisa desse tipo? Imprint? Não! Isso é um comportamento de defesa característico dos cervídeos. Outros animais também fazem a mesma coisa. Eles simplesmente, na presença do predador, ou pelo menos na iminente presença do predador, como barulho ou algo parecido, isso estimula o animal para que ele abaixe e se esconda. Fique quietinho. Mas vários animais fazem esta mesma coisa. Este é um método de defesa. Ele deu de cara com o cara e simplesmente se abaixa. Pode parecer bobeira, mas isso dentro da mata funciona muito. Inclusive as bolinhas pintadinhas do corpo dele, porque é muito comum em várias espécies de animais, onde os filhotes são totalmente diferentes dos adultos. Você vê, por exemplo, um puma, o filhotinho é pintadinho, parece o filhotinho de onça pintada. Ou seja, ali na mata é o que dá camuflagem. Então a maneira que ele tem de se defender é ou fuga, ou se abaixar e ficar quietinho na dele. Quando ele chegou perto do cara, não foi para agradecimento nenhum, não foi para nada disso. Simplesmente ele entrou no método defesa, que é o quê? Se abaixar e fingir que não está ali, confiando na camuflagem. Só isso. Não teve nada de fofinho, não teve nada de agradável pro bicho. O bicho ali naquele momento entrou num desespero total. O coraçãozinho dele, se você pudesse tocar, estaria quase pulando pela boca. Não tem agradecimento, não tem nada disso. Simplesmente é um método de defesa do organismo. Bom, mas eu fico feliz que o Iago desta vez tenha se autocorrigido. Eu vou repetir. Todo mundo erra, ok? Todo mundo erra. Mas você se torna fonte confiável a partir do momento em que você se autocorrige. E dessa vez, ele se corrigiu. Ele veio dizer que o outro vídeo, toda aquela narrativa, era uma fake. Mas mesmo assim, ainda erra no final, pois a explicação correta não é o imprint, e sim defesa. Ah, e mesmo tendo prometido que eu não reagiria mais vídeos do Iago, cara, não teve como não fazer. Foram muita gente me mandando, então, cara, enfim, tive que vir ver, né? Ó, pra quem nunca viu o filhote de quero-quero, olha só os quero-querozinhos ali, esse comparadinho. Mas eu também descobri da pior forma. Os bichos me deram uns rasantes ali, na hora saquei que tinha quero-quero pequeno ali. Mas certo que não.